Salve, salve galera do meu canal! Chegou o momento de ficar por dentro da matemática. O tema da aula de hoje é posição relativa, parte 2. Vamos dar continuidade ao tema de circunferência, claro, ficando por dentro do assunto. Temos a nossa sessão aprofundando o conhecimento, que hoje vamos relembrar a fórmula de distância, tá bom? E, claro, sempre tem ela trazendo dicas importantes. É o momento OBS. Então, se organiza, pega o material, porque está entrando no ar o Sou Mais Matemática. E é a hora dela, a nossa vinheta mais famosa. Roda aí. Dando continuidade ao tema posição relativa, vamos falar da posição entre reta e circunferência. Vamos ver os métodos de resolução ficando por dentro do assunto. Olha aí. Vamos dar início ao nosso por dentro do assunto. Então veja só. Posição relativa entre reta e circunferência. São três casos a ser destacados. O primeiro caso diz assim, a reta S é secante à circunferência. Já foi visto que quando a reta é secante, ela intercepta em 2 pontos na circunferência. Então é nesse caso aqui que eu tenho essa imagem, esse gráfico no plano cartesiano. A representação da circunferência, eu tenho o centro O, e aqui eu tenho a reta que intercepta em 2 pontos quaisquer na circunferência. Olha só um detalhe. Nesse caso, a distância entre o centro O, e a reta S, ela é menor que a medida do raio. Então eu vou destacar aqui para vocês, a distância do centro até a reta, ela vai ser menor que a distância que é o raio, tá bom? Então se você comparar a distância D com o R aqui, essa distância entre o centro e a reta, ela vai ser menor que o raio. Isso só vai acontecer se a reta for secante à circunferência. Professor, e se a reta for tangente? Vamos lá, agora o segundo caso. A reta S é tangente à circunferência, ou seja, ela toca em apenas um único ponto. Nesse caso, a distância entre o centro O e a reta S é exatamente igual ao raio. Então, você vai traçar aqui a distância do centro até a reta D. Ela vai ser igual à medida de quem? Do próprio raio. Então, isso só vai acontecer se a reta for tangente à circunferência. E no terceiro caso, a reta não toca na circunferência, ela é externa, que é esse daqui. E aí, a distância do centro até essa reta, lembrando que a distância é sempre perpendicular, então bota essa observação aí, para não esquecer, distância é sempre perpendicular à reta. Pronto, então do centro até a reta S, essa distância aqui que eu vou chamar de D, ela vai ser maior que o próprio raio. Porque olha só, o raio é só essa medida aqui, que ele vai do centro até a circunferência. Só que a distância vai do centro até a reta, e a reta está externa. Então a distância do centro até a reta S, ela vai ser maior que a medida do raio. Então isso vai acontecer se a reta for externa. Vamos entender como é que a gente classifica esses tipos de categorias aí nos exemplos relacionados, tá bom? Então roda aí. Estamos de volta e agora vamos lá aos exemplos de aplicação. Dado uma reta R e uma circunferência lambda, verifique a posição relativa de R e lambda, ou seja, da reta em relação à circunferência. Se houver pontos comuns, determine esses pontos. Então vamos lá. 2 exemplos aqui relacionados a isso, tá certo? As posições. E na letra A eu tenho a equação da reta R, está na forma geral, e tenho a equação da circunferência, que ela está incompleta, ela está faltando o termo Y, ela também não tem o termo independente, mas também não atrapalha em nada. É uma equação de circunferência, tá certo? Como a gente vai resolver esse tipo de questão? Tipo um sistema pelo método da substituição. Então você vai pegar a equação da reta, vai isolar
uma variável e vai substituir na equação da circunferência. E aí a gente vai resolver, vai dar a equação de segundo grau, geralmente, né? E aí vai dar delta, básica, essas coisas. Então, geralmente eu vou isolar o y, substituir lá e você vai achar uma equação relacionada a x. Então, veja só. Pega a equação da reta, isola o y. Então, eu tenho menos y é igual. Esse 2x muda de membro, fica negativo. Esse 1 muda de membro, também fica negativo. Multiplica por menos 1, vai ficar y é igual a 2x mais 1. Pronto. Vou chamar essa expressão aqui de 1, essa expressão aqui de 2, e aí eu vou substituir 1 em 2. Vamos fazer como se fosse um sistema linear. Pego a equação aqui e substituo. Onde tiver y, eu troco por esse valor aqui. Vai ficar x ao quadrado mais, ali eu tenho y ao quadrado, então é esse termo todo. Abre parênteses, 2x mais 1 ao quadrado menos 2x igual a 0. Então, x ao quadrado, aqui a gente vai resolver. Você pode aplicar o método distributiva ou ir direto, uma forma direta. O quadrado do primeiro termo, 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, pega o expoente e multiplica todos os termos que estão aqui dentro. Então, 2 vezes 2x, 4x, 4x vezes 1, 4x, e faz o quadrado do segundo termo, 1 ao quadrado, 1, menos 2x igual a 0. 4x ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 5x ao quadrado. Aí eu tenho 4x positivo menos 2x ali. Então vai ficar 2x mais 1 igual a 0. Sempre a gente vai dar uma equação do segundo grau. E aí a gente vai resolver ela normalmente, tá bom? Então vai fazer delta b ao quadrado, que é 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 5, vezes o c, que é 1. Então, delta é igual. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, menos 20. Delta é igual a menos 16. E aí, professor, deu delta negativo. Como é que a gente vai fazer? Vai resolver os complexos ou não tem como resolver mais? Como é que eu posso classificar? Para entender melhor isso, eu vou trazer para vocês a OBS, tá certo? Então, pega o post-it porque eu vou explicar o que acontece quando dá delta negativo, delta positivo, delta igual a 0. Então, fique esperto porque a gente volta já. Professor, no meio das questões lá apareceu delta. E aí, o que acontece? Tem 3 situações que eu quero destacar em relação ao delta na hora da resolução, da posição relativa entre reta e circunferência. Então, olha só o que eu separei. Se o delta for igual a 0, a gente já viu isso quando estudou equações, que ele apresenta 2 raízes iguais. Então, eu considero apenas como uma única raiz. Então, há um ponto em comum. Se só há um ponto, você só vai achar um par ordenado. Isso implica dizer que a reta é tangente à circunferência. Lembra que tangente quer dizer que só toca em um ponto, certo? Então, delta igual a 0. No caso do delta maior que 0, você vai achar 2 raízes diferentes. Ou seja, 2 pares ordenados, 2 pontos de intersecção lá. Então, isso acontece quando a reta for secante à circunferência, que ela vai cortar em 2 pontos, e aí você vai achar x' e x', tá bom? Se o delta for menor que 0, ou seja, se o delta for negativo, você não vai resolver nos complexos, tá bom? Para esse caso, não. De posição entre reta e circunferência, delta negativo não tem ponto comum. Se não tem ponto comum, ou seja, ela não é nem tangente, ela não é nem secante, então a reta é exterior à circunferência. Cuidado, que para esse caso você não resolve nos complexos. Então é isso. Delta igual a 0, só tem um ponto, você só vai achar um par ordenado, então a reta é tangente. Se for maior que 0, você vai achar x' e x', valores distintos, ou seja, tem 2 pares ordenados, então a reta é secante. E se o delta for menor que 0, não tem como resolver, né, nos reais, no caso. E aí, se não tem ponto em comum, se não vai ter par ordenado, ou seja, elas não se tocam, então a reta é exterior à circunferência. Então fique esperto com essas dicas, porque vai auxiliar na resolução das questões.
E aí vamos dar continuidade. Então vamos finalizar aquela questão lá, entender mais sobre esse universo? Então, dando continuidade, vamos ficar por dentro do assunto. Voltamos, então, como vocês viram na OBS, se o delta for menor que zero, então menos 16 ele é menor que zero, isso implica dizer que não há ponto em comum, tá certo? Então não há ponto em comum. Se não há ponto em comum, isso implica dizer que ela não é nem tangente, a reta não é nem tangente à circunferência, a reta também não é secante à circunferência, a reta é externa. Então a reta que ele diz aqui que é a reta R é externa à circunferência e está sendo representada por lambda. Então tá aí, ó, as respostas, certo? Deu negativo, nem precisa continuar, nem fazer raiz, nem continuar nos complexos. Não vai ter, no caso, que ele perguntou, se houver pontos em comum, determine esses pontos. Não tem ponto, gente. Se ela ser negativo, ela não toca, então não tem intersecção nenhuma, tá certo? Vamos ver agora a letra B, que a letra B sim vai ter essa característica de tocar, mas vamos ver se ela é tangente, se ela é secante. O processo que eu mostrar aqui também na letra B vai iniciar como a letra A, mas aí como ela vai ter um ponto em comum ou dois, que eu não sei ainda, eu vou mostrar para vocês, se for tangente, o processo para descobrir no caso da secante é o mesmo, e se der secante, é a mesma coisa para a tangente, tá bom? É só aquela regra do delta mesmo, se vai ter duas respostas ou vai ter só apenas uma. Então, para começar, a gente vai fazer como eu fiz aqui na letra A. O processo inicial é o mesmo. Você vai pegar, vai utilizar o método da substituição. A equação na letra A estava na forma geral. E na letra B está na forma reduzida, porque está isolado o y. Então, y igual a x. A diferença é que ele não tem ali o termo linear, né? Não tem o coeficiente linear. Só tem aqui a parte com x mesmo, que é o coeficiente angular. Mas não interfere em nada. Você não vai isolar uma letra? Já está isolado? Perfeito. Então agora é só substituir. Então eu vou chamar essa expressãozinha aqui de 1, essa expressãozinha aqui de 2, e aí vai fazer substituindo 1 em 2. É como a gente fez na anterior. Aonde tiver y, eu troco por x. Então vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado mais 2x menos 4y. Aí troca por, nesse caso, por x, né? Então vai ficar menos 4x menos 4 igual a 0. X ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. Aqui são sinais opostos, então eu vou subtrair. E o sinal do maior módulo. Então vai ficar menos 2x menos 4 igual a 0. Pronto, deu uma equação de segundo grau? Faz o mesmo processo. Vamos fazer delta agora. Então, delta é igual a b ao quadrado, que é o menos 2, menos 4, vezes o a, que é 2 também, vezes o c, que é menos 4. Então, delta é igual a menos 2 ao quadrado, a base está negativa, o expoente é par, então ela vai sair positivo. Então, vai dar 4. Menos por menos mais, 2 vezes 4, 8. 4 vezes 8, 32. 32. 32 mais 4 dá 36. Pronto. Como a gente viu na OBS, o delta é maior que zero. Se o delta é maior que zero, eu vou ter duas raízes diferentes, né? Vou achar o x' e o x duas linhas. Então, se tem duas respostas, automaticamente já sei que a posição relativa da reta em relação à circunferência será secante. Pronto. Aí, como ela é secante, no caso tanto da secante quando for tangente, se o delta der zero ou se o delta der maior que zero, você vai ter que fazer isso aqui que ele está pedindo, determinar, vai continuar no caso a questão, vai achar as raízes e vai ter que achar esses pares ordenados que ele está pedindo. Se ela for externa, ou seja, se o delta é negativo, não tem raízes. Então, toda vez que for tangente ou secante, o cálculo vai ser maior, porque você vai ter que achar
finalizar essa questão e achar as raízes finais, tá certo? Os pares ordenados. Então vamos lá, x é igual, na fórmula é menos b, menos por menos, mais 2. A raiz quadrada de 36, 6, então eu vou pegar o negativo, x', 2 vezes 2, 4. E o x duas linhas, nesse caso aqui, vai ser o 2, vou pegar o positivo, dividir por 4, e aí vai ficar. Subtrai, que vai dar menos 4 sobre 4, que vai dar menos 1. E aqui eu vou somar, que vai dar 8 sobre 4, que é equivalente a 2. Como a reta é secante, ela vai cortar em 2 pontos, eu já tenho aqui 2 valores para x, mas são pares ordenados, então tem que achar o valor correspondente a y. Aí, como é um sistema, você vai achar o valor de x, vou ter agora que achar o valor de y. São duas grandezas diferentes. Então, eu vou pegar ali, primeiro caso, y igual a x', e o outro caso vai ser y igual ao x duas linhas. Tá bom? Eu vou pegar a equação da reta aqui, que é um sistema, achei o valor de x, agora eu tenho que achar o valor de y. Aqui eu não fiz porque eu dei o negativo. Então, ó, fiz duas vezes, porque eu vou pegar uma com x' e depois uma com x duas linhas. Então, y é igual, o x' deu menos 1, e nesse outro caso, o x duas linhas deu 2. Como a reta é secante, quais são os pares aí ordenados que eu tenho? Então, você vai montar os pares. São 2 pares. Quando o x, olha só, quando o x for menos 1, o y será, ficou feio, será menos 1 também. Que são iguais, né? Y é igual a x nessa equação. No outro caso, quando o x for 2, o y também será 2. Não quer dizer que toda vez que for secante, a abscissa será igual a ordenada. Depende da equação da reta aqui. Se eu achasse um delta positivo para essa questão, vocês iam achar x' e x duas linhas e ia substituir nessa daqui, que é maior. Nessa daqui, somente y igual a x. Então, o cálculo é bem simples. Mas pode acontecer de ser uma expressão da reta completa. Tá bom? Então, fique atento a isso. E aí, nesse caso, ele quer saber qual é a posição relativa. Então, a reta é R, é secante a lambda. Se ela é secante, nesse caso, ela corta em 2 pontos. Então, está aqui os 2 pontos da reta que é secante. Então, termina a questão assim. Você começa, gente, a base é a mesma, faz o método da substituição, isola na equação da reta uma letrinha, substitui na da circunferência, faz o delta, dependendo do delta, tanto no igual a zero quanto no maior que zero, você vai fazer isso aqui, tá bom? Se for negativo, não precisa. Aí é só classificar mesmo. Então, é desse jeito que você faz as questões com posição relativa entre reta e circunferência. E agora, chegou o momento de aprofundar o conhecimento. A gente vai trabalhar o nosso assunto, mas também relembrar distância. Então, roda aí. Olha só a questão que eu separei do aprofundando o conhecimento. A circunferência de equação, então ele dá a equação da circunferência, ela é tangente ao eixo x no ponto A. Então, ó, tem a circunferência aqui, ela tangencia o eixo x nesse ponto, ou seja, eu toco em apenas um único ponto, que é esse daqui, e é tangente também ao eixo y no ponto B. Determina o comprimento do segmento AB. Então, ele quer saber quanto é a medida dessa linha vermelha que eu tracejei agora na questão. Olha só, para você calcular o comprimento desse segmento AB, eu vou precisar das coordenadas tanto do ponto A quanto as coordenadas do ponto B. Então vamos identificar esses pares ordenados correspondentes a esses 2 pontos. Aqui, como ela está tocando no eixo x, então o par ordenado que eu tenho para o ponto A, quando for x, o y será 0. Toda vez que algo toca no eixo x, automaticamente a sua imagem, né, ou seja, o valor correspondente a y é nulo. Agora, onde está tocando o eixo x, ele não disse na questão. Então, não sei qual é o valor. Eu só sei que ele está para o lado direito. Então, esse x aqui vai ser um valor positivo. Então, x é um valor positivo. Isso é importante na hora de resolver essa questão, tá certo? Não está para o lado esquerdo. Se tivesse para o lado esquerdo, o x seria um valor negativo.
Já no caso do ponto B, qual é o par ordenado associado a esse ponto B? Quando o x for 0, o y será y, tá bom? É o valor unitar B aqui. Eu não sei qual é o valor em y. A única certeza que eu tenho é que y será um valor também positivo. Isso vai ser importante na hora de resolver essa questão. Professor, como assim eu sei? Porque no caso do ponto B, ele está para cima do eixo x. Então, se está para cima, positivo. E no caso do x aqui, ele está para o lado direito. Então, também vai ser positivo. Então, ambos os valores têm que ser positivos para poder ficar condizente à imagem. Pronto. Se eu souber o valor de x e se eu descobrir o valor de y, eu posso saber quanto mede o segmento AB aplicando a fórmula da distância. Tá certo? Então, calculo a distância de A para B, como já foi visto em ponto e reta. Mas eu não tenho nem o x e nem o y. Ele diz que esses dois pontos pertencem a essa equação de circunferência aqui. Então, se os pontos estão, ao mesmo tempo que estão tocando x e y, também estão sobre a circunferência, então eu posso substituir esses pares ordenados na equação da circunferência e aí eu consigo achar o valor tanto de x quanto o valor de y. Deu para entender? Então vamos lá. Vou começar pelo ponto A. No caso do ponto A, eu tenho y igual a 0. Então eu vou fazer ponto A, eu tenho para y igual a 0. Você vai pegar a equação da circunferência e vai substituir. Onde tiver y, eu troco por 0. Então vai ficar x ao quadrado mais 0 ao quadrado menos 2x menos 6 vezes 0 menos 8 igual a 0. Então vai ficar x ao quadrado. 0 ao quadrado nem precisa colocar, né? Vai ficar menos 2x menos 8 igual a 0. Pronto. Aqui, novamente, vamos recorrer delta e Bhaskara. Então vai ficar delta é igual a menos 2 ao quadrado vezes, menos 4, vezes o A, que vale 1, e o C, que vale menos 8. Então, olha só, vai acontecer aqui. Delta é igual. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Menos 4, aí, menos por menos, mais 4 vezes 8, 32. Então, delta é igual a 36. Como o delta ele é maior que 0, eu vou achar duas respostas. Aí presta atenção que é agora que vai entrar a parte fundamental aí nessa resolução. Então, ó, vou fazer aqui, no caso, o x'. Então, x' vai ser. O b, nesse caso, é menos 2. Então, menos da fórmula, menos por menos, mais. Vou pegar o negativo, né? Raiz quadrada de 36, 6. Então, menos 6. E o a vale quanto? 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar menos 6 mais 2 dá menos 4, dividido por 2, que vai dar menos 2. E o outro x duas linhas vai ser o 2 mais 6 sobre 2. 2 mais 6 vai dar 8. 8 sobre 2 é equivalente a 4. Só que, se vocês perceberam, eu falei no início da questão, eu achei dois valores aqui para x, né? E aí, professor, vai entrar os dois valores na resposta? Como assim? Eu estou à procura do valor de x, perfeito. Só que eu já sei que esse x está para o lado direito, né? Em relação a y. Se ele está do lado direito, o x tem que ser o quê? Positivo. Então, como eu achei dois valores para x, um é 4 e o outro é menos 2. Não pode ser um valor negativo. Como ele está para a direita, só vou pegar o valor positivo. Então, esse daqui destaca, sai fora. Tá certo? Então, a resposta vai ser 4 e 0 como primeira possibilidade. 4 e 0. Já tenho aqui o primeiro par ordenado. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo que eu fiz, só que agora em relação às coordenadas de B. Então, vou substituir, vou fazer delta e Bhaskara novamente, e aí quando eu achar as duas respostas, vocês vão ficar atento a esse outro detalhe, que o y também tem que ser positivo, tá bom? Agora vamos ver em relação às coordenadas do ponto B. Nesse caso, eu tenho agora x igual a 0. Então, vai ficar ponto B, olha só, para
x igual a zero. A gente vai substituir. Então, eu tenho 0 ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes 0 menos 6 vezes y menos 8 igual a zero. Então, vai ficar y ao quadrado menos 6y menos 8 igual a zero. Delta é igual a menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vale 1 e o valor de C vale menos 8. Então, delta é igual a menos 6 ao quadrado vai dar 36, menos por menos mais, 4 vezes 8, 32. Então, delta é igual a 68. Já estamos vendo aqui que o 68 não é exato. Então, não vamos ter raiz quadrada exata. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos fatorar o 68, tá bom? Então, 68 por 2 dá 34, por 2 dá 17, que por 17 dá 1. Lembra que 17 é um número primo. Então, esse 2 vai sair da raiz e o 17 vai ficar. A gente vai trabalhar com a fatoração nesse caso aí. Então, achando agora as raízes, já vamos direto para o que a gente quer. Lembra, o negativo não precisa a gente fazer. Só vamos fazer em relação ao positivo, porque o y também só quer positivo, assim como a gente fez em relação ao x. Então, para não perder tempo, vamos direto ao positivo. Então, nesse caso aqui, eu vou ter y, né, linha, vai ser igual. O b é menos 6, então menos por menos mais. A raiz quadrada de 68 não é exata, né? Então, o 2 sai da raiz e vai ficar a raiz de 17, ok? E embaixo, 2 vezes 1, 2. Pronto. Você vai separar esse denominador, que no caso, esse 2, tanto divide o 6 quanto divide o 2 raiz de 17. Então, você vai ficar assim, ó. 6 dividido por 2, mais 2 raiz de 17 dividido também por 2. Isso vai dar 6 dividido por 2 dá 3, mais o 2 cancela com 2, e aí fica a raiz de 17. Então, tá aí o valor procurado. Então, o par ordenado que eu tenho aí, para esse caso, vai ser o seguinte. Quando o x for 0, o y será 3 mais raiz de 17. Se na questão for uma questão de vestibular, ele der no enunciado a aproximação da raiz de 17, então você usa, tá bom? Como ele não disse nada ali, então eu vou deixar do jeito que está aqui mesmo e não vou usar uma aproximação. Até vai facilitar mais na hora de resolver terminar essa questão aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu já tenho o primeiro ponto, né, que corresponde ao ponto A, e também tenho as coordenadas do ponto B. Agora eu vou calcular a distância de A para B. Então, distância de A para B é a forma da raiz quadrada, variação de x, então xb menos xa ao quadrado, mais a variação de y, então yb menos ya ao quadrado. Então, vamos substituir aqui. Distância de A para B vai ser igual a raiz quadrada, pegar aqui o xb. Aí vamos colocar aqui direitinho, ó. Aqui eu tenho xa, ya, certo? Aqui eu tenho, cadê? xb, que é nesse caso aqui, e o yb. Então, o xb vale 0. Então, vai ficar 0 menos. O xa vale... Deixa eu ajeitar esse y aqui que está aparecendo 4. Então, vai ficar o xa vale 4. Então, 4, fecha parênteses ao quadrado. Agora, a variação de y. A variação de y eu tenho yb, que é 3, mais raiz de 17, menos o ya, que nesse caso vale 0. Então, menos 0 ao quadrado, fecha a raiz, e aí vamos resolver isso aqui, ó. Menos 4 vai ficar, menos 4 ao quadrado, mais, aqui dentro vai ficar 3 mais raiz de 17 ao quadrado. Parece esquisito, mas não se assustem, tá bom? Vai dar uma resposta meio feinha, porque o delta não deu exato, mas pode acontecer nas questões do delta da exata aqui, facilitar a vida de vocês. Nem sempre tudo são flores. Então, ó, atenção. Aí aqui, ó, menos 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, no caso, 4 vezes 4, 16. Então, vai dar 16.
mais, aí presta atenção aqui, você pode fazer a distributiva separado, fora da raiz, ou pode fazer na forma direta. Na forma direta é o quadrado do primeiro termo, ou seja, 3 ao quadrado, 9, tudo dentro da raiz, viu, gente? Pega o expoente e multiplica tudo que está dentro. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes raiz de 17 dá 6 raiz de 17. Um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é que vocês não podem multiplicar, por exemplo, 2 vezes 3, 6, beleza. Aí 6 vezes 17, não. Raiz multiplica com raiz e número que está fora da raiz multiplica com o número que está fora da raiz. Nesse caso, o número que está multiplicando a raiz de 17 é o próprio 1. Então, o 6 vai multiplicar a raiz de 17. Cuidado, não querer multiplicar e aí na hora se atrapalhar, tá bom? E para finalizar, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo e depois o quadrado do segundo. Ou seja, raiz quadrada de 17 ao quadrado. Você vai cancelar a raiz com o expoente e vai ficar apenas o 17, tá certo? Então, 17... Isso tudo aqui, ó, dentro da raiz. Então, vai ficar raiz quadrada, e aí você vai somar 17 mais 16 mais 9, que vai ser 42, mais 6 raiz de 17. Pronto, vocês podem finalizar aqui, não tem como tirar a raiz quadrada, né, que não é multiplicação. Se fosse uma multiplicação, dá para fazer alguma coisinha a mais. Se ele tivesse dado alguma coisa no enunciado para usar a raiz 17, uma aproximação, beleza. Se não, a resposta fica assim mesmo. Meio estranho, né? Mas é a resposta final. Mas não é sempre que acontece isso, gente. Aqui vocês viram que o delta deu exato, aqui o delta não deu exato. Mas, normalmente, se ele quiser uma resposta mais bonitinha, né, no vestibular, ele coloca os dois delta dando certo, tá bom? Não tem problema não. Então, a resposta final da distância é essa. Para calcular a distância, eu precisei primeiro descobrir todos esses dois pares ordenados que estavam tanto tocando nos eixos, como também pertenciam à circunferência. Se você falar que um ponto pertence à circunferência, é só descobrir os pares ordenados e substituir, que aí você encontra tranquilamente. Gente, você quer estar com dúvida em conteúdo do primeiro ano? Está com dúvida no conteúdo do segundo ano? Até no próprio terceiro ano. Então, entra lá no meu canal, no YouTube, digita Gilmar Primo. Esse modelo que vai aparecer para você, para tirar suas dúvidas, tá certo? Qualquer assunto do ensino médio está presente lá. E claro, que é aquele momento de fechar com chave de ouro, que eu estou vendo que ela está chegando. Bem devagarinho, mas está chegando. É hora da vinheta do encerramento e sempre vem com sucesso atrás do outro. Meu Deus do céu! Hoje é dia de Funk Melody. Vamos ver qual é a música preparada para o final dessa aula. Meu Deus do céu. Lá vem bomba. Um abraço bem carinhoso, fique com Deus e até a próxima aula. Valeu, galerinha. Fui! Vem mexer, vem dançar, porque eu gosto quando dança pra me provocar. Vem mexer, vem dançar, porque eu gosto quando quica, quica, quica. A noite chega, ela só quer dançar. Ela fica me olhando com o dedo na boca, descendo no chão. A noite chega, ela só quer dançar.